como vocês passaram essa semana? Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É muito bom estar de volta aqui nesse nosso segundo encontro. E daí, em casa, vocês fizeram as perguntas reflexivas, vocês conversaram sobre o tema. Hoje nós falaremos um pouquinho mais. Lembrem-se que na semana passada nós tratamos de conceitos, lembrem-se de espiritualidade, religiosidade, também apresentamos a história da medicina, como ela foi do transcendental até a ruptura na parte da Revolução Francesa, e houve um total afastamento da ciência e da medicina, e depois uma retomada através da Organização Mundial de Saúde, em 1998, incluindo espiritualidade no conceito de ser saudável. E falamos também do ser integral. Bem, nessa manhã nós falaremos um pouquinho dos protagonistas dessa relação saúde-doença. Temos os doentes, os profissionais de saúde, entre os profissionais de saúde nós temos os médicos, os enfermeiros, toda a equipe de enfermagem, que são os técnicos, os auxiliares, os enfermeiros que são formados, os fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais, administradores e tantos outros profissionais que, quando nós adentramos nos hospitais, às vezes nem sabemos que eles estão lá atuando nesse processo da saúde e doença. Bem, os profissionais de saúde, o primeiro deles que eu gostaria de falar é sobre o médico. O médico, ele tem uma graduação, de minimamente 7.200 horas para cima. Então, ele é um ser que faz uma universidade, que é integral, são 6 anos de faculdade de medicina, ele estuda de manhã, de tarde, tem uns plantões a partir do tempo que ele está lá pelo seu 7º, 8º, 9º termo, ele começa a dar os plantões no hospital e é uma dedicação integral, ele estuda durante o dia, à noite, é uma dedicação exclusiva para a medicina. Esse médico também, para começar, um jovem de 17, 18 anos, hoje é um dos vestibulares mais concorridos, ele tem que se preparar muito para poder passar numa faculdade de medicina. Então, vocês imaginem um profissional como esse, que faz uma graduação, que é uma exigência desde o início para poder frequentar esses bancos, da universidade, fica lá 6 anos, depois ele tem uma residência médica, que no mínimo são 3 anos, 3 anos. Tem algumas residências que o indivíduo fica até 6, 7 anos estudando, Então, é uma dedicação contínua, depois a especialidade também é uma imersão. Esse profissional, ele é inundado com um número de informação, exposição muito à dor, à doença, ao sofrimento humano, ao lado mais difícil, da susceptibilidade humana, que é a doença. Você imagina esse indivíduo entrando no hospital onde tem tantas mazelas, tantos sofrimentos, um ouvido que ouve confissões, ouve sofrimentos, ouve os conflitos familiares, e esse jovem está lá sendo treinado, trabalhado, muitas vezes ele continua, faz a sua pós-graduação, tem também algumas especialidades que ele opta pela pós-graduação e outros, depois da residência, ele ainda faz o mestrado, o doutorado, pós-doutorado, e aí são mais 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Então, vocês imaginam quantos e quantos anos esse jovem fica dentro da universidade, aprendendo ciência, aprendendo mecanismos, aprendendo a tentar entender como tratar uma doença. De uns tempos para cá,
quando exatamente começou esse movimento de ver o ser como um ser integral, a própria Organização Mundial de Saúde colocando a necessidade dessa avaliação espiritual, foi necessário que esse jovem, né, que estava sendo treinado, tivesse a inclusão de matérias que fizessem ele fazer reflexões nessa visualização do ser integral. E também, depois de formado, depois de todo esse processo que eu explanei para os senhores, ainda o médico ele é obrigado a frequentar os congressos da sua especialidade, porque eles têm que estar sempre se reciclando. Já os enfermeiros, para se formarem enfermeiros em universidade, eles têm no mínimo mais de 4.000 horas. Também uma dedicação muito intensa. Temos os técnicos, os auxiliares de enfermagem, que são cursos técnicos, mas cursos que também demandam uma dedicação dos profissionais. E neste momento da pandemia, da Covid, eu gostaria de já deixar aqui a nossa homenagem a esses homens e mulheres, médicos e os profissionais de saúde que têm se dedicado na linha de frente na luta contra a Covid. Esses homens e mulheres, muitos deles com síndrome de burnout, é uma síndrome que é de um esgotamento físico, mental, eles estão se queixando que eles não estão mais conseguindo lidar com tanto sofrimento, com tantas escolhas difíceis, e eles também são seres humanos, né? Então, a nossa homenagem a esses profissionais, o nosso reconhecimento a todos esses profissionais de saúde. Nós temos, eles estão vistos hoje em dia, são falados que são nossos heróis, né? Porque eles estão lá nessa luta. Temos os fisioterapeutas, os psicólogos. Imagina nesse momento de tanto sofrimento, de tanta dor, as pessoas estão muito angustiadas, ansiosas, todas não aguentam mais esse processo de ficarem presas dentro de casa, e os psicólogos também estão atuando muito nesse momento, os assistentes sociais, né? Os nutricionistas e outros tantos profissionais que estão dentro do hospital e que muitas vezes, quantas vezes nós entramos nos hospitais, fomos visitar algum doente e não percebíamos que existiam todas essas pessoas lá trabalhando, lá dando a sua vida, a sua contribuição, o seu trabalho, e elas não eram percebidas, elas pareciam algumas até como móveis, a gente passava e não percebia que elas estavam lá se dedicando. E esse momento de pandemia trouxe, então, a nossa reflexão, ao nosso olhar para esses profissionais, mas não é só no momento de pandemia, esses profissionais estão lá e vão continuar lá. Quando a pandemia passar, e se Deus quiser ela passará, esses profissionais continuarão lá velando pela nossa saúde, e eles necessitam de todo o nosso apoio, de nosso respeito, precisam do nosso olhar, precisam da nossa compreensão também. Bem, então fica aqui o nosso agradecimento a todos esses profissionais, o nosso reconhecimento, o nosso carinho, o nosso afeto, e lembrando que esses profissionais estão lá por nós, pela nossa saúde. Bem, é claro, depois de tudo que eu acabei de explicar, esses profissionais têm fortalezas, são pessoas preparadas. Quantas vezes eu não ouvi também, gente, mas como é que você consegue ver isso, né? Então, nós somos treinados para ver coisas, nós somos treinados para ver o sofrimento, mas isso não significa que nós não somos impactados com o sofrimento do outro. Nós temos essas fortalezas porque nós fomos treinados tantos e tantos anos, nós somos expostos a isso
para que nós consigamos, né, trabalhar com tal situação. Né? Uma pessoa, por exemplo, que trabalha num pronto-socorro, está todos os dias da vida lidando com a vida e a morte por um fio, o tempo todo, com os dramas pessoais, com as perdas da comunicação, né, da morte para um parente. É um momento difícil para o profissional de saúde, comunicar a morte de alguém. Principalmente se é de uma criança, se é de um filho, se é de uma pessoa amada. Então, esses indivíduos, eles são fortes, são preparados, são capacitados, nós até o enxergamos como super-heróis. Porém, eles também têm suas fragilidades. São homens e mulheres, são pessoas, seres humanos que têm emoções, que têm sentimentos, que têm famílias que deixaram em casa. Quantas vezes mães, enfermeiras, pais, médicos deixam seus filhos doentes ao cuidado de terceiros porque eles têm um plantão que não podem faltar. Eles têm que estar presentes no hospital. E esses indivíduos, eles têm essas fragilidades, eles têm essas preocupações, tem os seus burnout, como eu falei, né? Esses dias eu estava conversando com uma colega e essa colega me expunha que ela não estava mais aguentando trabalhar num plantão que só recebia Covid. Ela falou assim, eu estou muito esgotada. Ela estava parecendo aquela panda, né? Aqueles olhos escuros, extremamente com decaída de suas emoções, ela não tinha mais ânimo. E essas pessoas, então, têm fragilidades. Eles não são os super-heróis que nós imaginamos. Eles precisam também do nosso colo. E eles têm, portanto, necessidades que muitas vezes, por nós olharmos para eles como super-heróis, nós não conseguimos entender que aquela enfermeira que às vezes está nervosa, um auxiliar de enfermagem que está ansioso, ele tem a sua necessidade, ele tem a sua fragilidade, eles têm os seus problemas, como todos nós temos. O doente, ele chega em busca de ajuda, de acolhimento, ele deseja ter o seu diagnóstico, ele procura um hospital, ele procura um local buscando esse diagnóstico, ele busca também um tratamento, ele quer acabar com aquela dor, ele quer ficar bom, ele quer sarar, né? Quer sair daquele processo de doença, e nós temos que entender que todos nós temos susceptibilidades, a doença é uma susceptibilidade. A própria Covid mostrou nesses tempos que todos nós somos susceptíveis, ninguém é super-herói. Todos que nos expormos inadequadamente a essa doença, nós podemos contraí-la. Por isso que existe todo um cuidado de lavar sempre as mãos com álcool 70, de tomar todo um cuidado de não entrar com sapato dentro de casa, de sempre estar buscando usar máscara, né? No sentido de evitar. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa gravação para os senhores, mas não tem ninguém aqui. Por isso que eu posso ficar sem máscara. Se tivesse alguém próximo, eu teria que falar com máscara. Então, são cuidados que nós temos que tomar, e esses cuidados porque nós somos susceptíveis, né? Nós também podemos ficar doentes. E a pessoa susceptível e doente, ela sente dor, ela sente medo, né? Quantos de nós ficamos com medo, né? Eu já ouvi colegas ou amigos, começou a tossir e falou, ai, estou com medo, será que é Covid? Será que eu vou viver? Né? Ou pessoas que adoeceram da Covid, será que eu não vou morrer? Então, são situações que as pessoas são expostas ao medo. E a ansiedade, né? As pessoas têm ansiedade. As pessoas doentes têm muita ansiedade. Bem, o doente, ele busca cura. Ele busca, portanto, no profissional de saúde, competência técnico-científica.
Mas uma coisa interessante, ele não busca só a competência técnico-científica, ele busca também a competência relacional. Ele quer que a pessoa tenha uma relação com ele quer que a pessoa tenha aproximar, uma ponte, um olhar. E essas pessoas, nesse momento de doença, elas querem uma relação com o numen. Como eu expliquei no nosso último encontro, o numen é o que para elas é a divindade, o que para elas representa a divindade. E nós precisamos entender que esse doente, ele tem essa necessidade, e precisamos entender que para eles o numen não, às vezes, é como a gente interpreta, e nós precisamos ter essa compreensão e esse entendimento também. Bem, foi feito um estudo, e nesse estudo vocês podem ver que não soma 100%. Por quê? Porque a pessoa poderia responder mais de uma vez os termos. Então, eles perguntaram: o que você busca quando você está doente, quando você vai procurar ajuda? Então, eles falaram, 87% falaram que queriam competência. Mas olha um detalhe, 49% diz que buscava também empatia. Não era só conhecimento, para ele era importante empatia. Para ele era importante que a pessoa tivesse disponibilidade. Quantas vezes a pessoa está doente e ela quer do outro, ela requer do outro essa disponibilidade. Também saber ouvir. Uma coisa é o escutar, a outra é o ouvir, é o atender, dar atenção, se direcionar. Bem, e o mais importante, as pessoas falaram sobre a busca do contato visual. Elas querem um contato visual com a pessoa que está lá atendendo a elas. Bem, alteridade. Alteridade é um conceito importante, então, em tudo isso que a gente falou. O que é alteridade? Alteridade é a condição de ser um outro, um diferente, um distante, ou, nos casos mais radicais, ser um exótico. A alteridade, portanto, é a capacidade de reconhecer que o outro não é igual, que o outro pode ser diferente, que o outro pode até ser exótico. Essa capacidade de reconhecer a diferença do outro é uma capacidade que eu vejo de me reconhecer, porque como ele é ele, eu sou eu, né? Então é importante que a gente tenha alteridade. E a empatia? A empatia necessita que você reconheça o outro diferente. Você tem a alteridade, o reconhecimento, mas aí a empatia passa a ser a capacidade de se identificar com outra pessoa a fim de compreender o que ela pensa e sente. É ter compreensão emocional. Se eu reconheço que o outro é diferente, agora eu preciso começar a identificar o outro, compreender, ter essa compreensão emocional. Eu tenho que saber como é a sandália que ele calça. Bem, senhores, esses são entendimentos específicos, principalmente quando nós nos propomos a relacionar com outras pessoas, especialmente no momento de doença
em que as pessoas estão susceptíveis e estão fragilizadas. Então, empatia, novamente, vamos reforçar, a ação de se colocar no lugar da outra pessoa, buscar agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria, nas mesmas circunstâncias, aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende. Então, basicamente, é se colocar no lugar da outra pessoa. Nós temos que entendê-lo, compreendê-lo, termos empatia. Nesse processo, nós podemos fazer podemos fazer uma empatia prática. Como eu vou tentar promover empatia? Primeiramente, saber ouvir, né? Quantos de nós, né, falamos mais do que ouvimos, né? Lá em casa diz o seguinte, né? Meu esposo, ele ouve e eu falo, né? Então, às vezes a gente fala muito e ouve pouco. Então, nós temos que aprender a ouvir. Olha só como, novamente, Deus foi sábio, deu 2 ouvidos e uma boca. Então, nós precisamos saber ouvir o outro, precisamos sentar, olhar, dar atenção, saber ouvir. Saber comunicar é um outro problema. Existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação não verbal é o que faz a maior parte. Não adianta eu olhar com uma cara de desprezo para a pessoa e falar, eu me importo com você. Eu não posso, né? A comunicação tem que ser com todo, o verbal e o não verbal. Eu preciso comunicar para a pessoa com o meu todo, porque a pessoa está lendo também em mim a comunicação não verbal. Saber respeitar a outra opinião. Eu tenho que entender, né, que ele é diferente, alteridade, eu tenho que me colocar no local dele e eu tenho que saber respeitar a sua opinião. Temos que entender as emoções dos outros. As pessoas não sentem como nós. As pessoas são diferentes de nós. Nós precisamos entendê-las, entender suas emoções, entender suas diferenças, seu jeito de ser. A disponibilidade para ajudar, né? Quantos de nós nos colocamos para ajudar o próximo, né? Às vezes a gente pode ajudar, né? Será que nós estamos nos disponibilizando para ajudar as pessoas que precisam de nós? Considerar a outra posição, né? Será que nós estamos apenas sentados nas nossas posições sem considerar a posição do nosso próximo? Muitas vezes isso até com pessoas próximas, pessoas de nossa família, nós não nos recusamos a considerar a posição da outra pessoa. Bem, se vocês verem aquela imagem lá, é uma imagem interessante, porque ela mostra um cadeado com uma chave. Cada pessoa tem a sua chave. E elas requerem essa peculiaridade no tratamento. Ela não quer um tratamento igual, sabe? Aquele manual que a gente achata e impõe para todas as pessoas. Elas querem ser vistas de uma maneira pessoal, individual. Será que quando a gente fala desse pessoal individual, vocês estão pensando em quem que nos trata de forma individual e pessoal? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Quem que nos trata com essa maneira peculiar, característica, tratando cada um, com o seu jeito de ser, com a sua pessoalidade? Bem, ser fonte de inspiração para a prática do bem, né? Como é que nós podemos querer falar que nós fazemos o bem se nós não somos essa fonte inspiradora? Nós temos que ser esse modelo que inspira o próximo.
E na escala de empatia, se nós vemos bem, né, começa com eu tenho pena de você, piedade, né? Eu olho, falo assim, olha, eu tenho pena. Depois, se você vê, eu sinto com você, simpatia, olha, eu simpatizo até com a sua dor, sabe? Eu sinto por você. A empatia é um passo maior, eu estou sentindo com você. E quando esse sentimento começa a pular dentro de mim, ele me move. Na hora que ele me move, eu tenho compaixão. Eu sou movido por você. É a última instância desse processo de empatia. Tudo começou com o olhar, né? Começa com o olhar. Então, eu gostaria de desafiá-los a começar a olhar. Vamos olhar, vamos caminhar olhando agora, olhando o mundo, olhando as pessoas. Vamos tentar fazer práticas de empatia. Né? Fiz algumas listas delas. Vamos começar a saber ouvir, a entender a posição do outro, a saber respeitar a postura do outro. Principalmente quando nós temos, às vezes, doença. Quantas brigas acontecem na família porque a gente não consegue entender a posição do outro, as pessoas acabam brigando, né, quando elas deveriam, às vezes, estar unidas, tentando resolver aquela situação. Bem, vamos tentar diferenciar, então, um pouquinho a alteridade de empatia. Em alteridade, o eu só existe através do outro, porque se o outro fosse eu não existiria. Segundo, no diálogo, valoriza as diferenças existentes. Procura saber e entender as diferenças do outro. Já a empatia, ele se coloca no lugar do outro, tenta sentir e entender por meio das emoções. Eu queria agora falar com vocês uma frase de Matthew Kick. Ele fala o seguinte: quando nosso coração está repleto de empatia, quando esse coração está repleto de empatia, essa empatia, ela move, né? A gente viu que começa às vezes com pena, depois simpatia, começa a encher o meu coração, até ser movido, né? Aquele sentimento de compaixão. Um forte desejo de eliminar o sofrimento alheio surge dentro de mim. Um forte desejo de eliminar o sentimento alheio. Esse é o movimento que a empatia nos faz. Eu comecei falando com vocês dos protagonistas. Falamos que temos os profissionais de saúde que estão lá. Eles têm as suas necessidades, eles têm suas fortalezas, mas eles têm também suas fragilidades. Os doentes que já são conhecidos pelo seu momento de dor, né, de fragilidade também. E aí, nisso tudo, nós temos que desenvolver esse processo de aproximação, de diálogo, de entender a diferença, de se colocar no local do outro, né, no lugar do outro. Temos que começar a caminhar em direção às pessoas, criando essa ponte. Temos que ter amor pelas pessoas. E esse processo de amar as pessoas passa pelo processo de empatia, que vai nos movendo em direção ao outro. Em Lucas, capítulo 10, versículo 27, diz o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como a si mesmo.
né? Para amar a si como a si próprio, eu estou indo até Ele. Eu estou criando esta ponte até Ele. Eu estou me colocando no lugar dEle. Eu estou sentindo com Ele. Eu estou me emocionando, tendo compaixão, tendo amor. Eu queria fazer agora algumas perguntas para os senhores refletirem também. Até a próxima semana, quando nós nos encontraremos de novo. Temos tido empatia com o nosso próximo? Será que nós temos? Vocês viram todas aquelas etapas de empatia? Será que você pode afirmar, eu e você, que a gente está tendo empatia com o nosso próximo? Ou será que nós estamos apenas desejando fazer aquilo que a gente acredita? Sem ter essa paixão, sem ter esse amor, sem ter essa ponte, sem ter essa proximidade, sem ouvir. Nós não queremos, às vezes, nem olhar, né? A gente não olha, não ouve, não se coloca. Ficamos no nosso mundo, às vezes, afastado. Então, temos tido empatia com o nosso próximo? Temos conseguido acolher todos os envolvidos no processo de doença? Será que quando nós entramos no hospital, chegamos, a mocinha que está lá atendendo 1000 fichas, começa a digitar, você está olhando para ela com empatia, com cuidado, tentando ter uma postura acolhedora para aquela moça que está lá fazendo a ficha de atendimento do seu parente? Ou será que você está chegando no hospital, por exemplo, cheio de exigências, brigando, alterando a voz? Qual é o nosso acolhimento para as demais pessoas que estão no hospital? Com as pessoas que estão no leito ao lado, com as familiares que estão atendendo outros doentes? Com aquele lá que está limpando o chão, o faxineiro? Será que nós estamos tendo esse acolhimento com todas as pessoas envolvidas nesse processo de doença? Será que estamos seguindo o mandamento do Senhor Jesus? Amar os outros como a nós mesmos? Então eu gostaria que durante essa semana, assim como nós fizemos na caminhada passada, nós passássemos a caminhar pelas ruas, caminhar nesse momento, às vezes, de pandemia, e saber se os nossos olhos estão abertos, se os nossos ouvidos estão atentos, se nós estamos sendo ponte para as pessoas, se nós estamos sendo acolhedores. Pergunto para vocês, meus queridos, minhas queridas, quem falou para nós amarmos, falou que era para nós amarmos. Amar o outro como a si próprio é reconhecer no outro a dignidade de sua própria existência, ofertando cuidado e respeitos que são dados à própria pessoa. Nós queremos respeito, nós queremos dignidade, nós queremos reconhecimento, nós queremos ser amados e nós devemos amar o outro como a nós próprios. Bem, estamos hoje terminando o nosso segundo encontro. No primeiro falamos, como eu disse, conceitos. Hoje estamos falando sobre protagonistas, alteridade e empatia. No próximo encontro,
falaremos sobre espiritualidade, sobre todos os estudos que falam sobre benefícios ou não da autoridade. E eu gostaria de contar com a presença de todos vocês. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus os abençoe e Deus lhes dê bastante empatia e bastante amor no coração de vocês. Deus os abençoe. Até a próxima semana.